Estamos de volta agora com a segunda reportagem da série Meu Xará, mostrando a história de 4 clubes do Nordeste e do Norte que carregam as cores e os nomes dos 4 grandes do Rio. O xará de hoje é o Fluminense de Feira de Santana, na Bahia. De onde podem vir os produtos típicos de uma cidade? Do campo? Artesanato? Comércio? Do futebol? Eu quero dizer que o Flu de Feira está voltando! Só em 1966 é que foi instituída a bandeira e o pavilhão da cidade. E aí o que é que os governantes da época fizeram? Utilizaram as cores do Fluminense. Então, ao contrário do que acontece em muitas cidades, o Fluminense não tem as cores da cidade. A cidade é que tem as cores do Fluminense. Fluminense vem do latim flumen, significa rio, e por isso transformou-se na maneira de chamar os nascidos no estado do Rio de Janeiro. Mas estes fluminenses são baianos, de Feira de Santana. Aproximadamente 1.300 quilômetros separam a cidade maravilhosa da Princesa do Sertão. Fluminense de Feira é um time querido na cidade, tem uma torcida apaixonada. Eu, por exemplo, quando o time vai jogar, é difícil dormir na noite anterior. No outro dia eu acordo bem cedo e a movimentação já começa na cidade. O Fluminense vai jogar, vamos pro Joia. Joia é o estádio Alberto Oliveira, o popular Joia da Princesa. É o principal cenário para uma brincadeira que virou coisa muito séria. Quer dizer, nem sempre muito séria. O Rafael é professor de educação física, mas foi produzindo e divulgando vídeos com a torcida do Fluminense que ele popularizou a sua TV Cabeça. A gente sempre chega no estádio um pouco antes dos jogos para fazer aquela brincadeira, aquela resenha. E aí surgiu a ideia de pegar uma câmera e registrar toda aquela festa que a gente faz. E aí postar nas redes sociais. Vamos ver. De seu escritório, ele vai conectar a segunda maior cidade da Bahia e seus 700 mil habitantes a um mundo infinito de possibilidades da era digital e ajudar a contar essa história. Salve, salve, galera! Eu sou o Rafael e está começando mais um TV Cabeça. E sabe qual é o nosso tema de hoje? O Flu de Feira. O Fluminense de Feira, lá atrás, se inspirou no Fluminense do Rio. Conta melhor essa história pra gente aí, Carlos Gil. É claro, meu amigo. Que prazer falar contigo, Cabeça. É por isso que eu tô aqui, na sede do primeiro clube fundado exclusivamente para a prática do futebol, naquela que então era a capital do país, em 1902. O pioneirismo do Fluminense fez do tricolor carioca uma referência para o futebol nacional. Tanto é que em 1914, olha só, a seleção brasileira entrou em campo pela primeira vez aqui no Estádio das Laranjeiras. Natural que essa combinação verde, branco e grená ganhasse milhões de adeptos. As 3 cores que traduzem tradição também se traduziram e se multiplicaram em torcedores. E aí, meu caro Cabeça, 9 fãs do Flu daqui, mas nascidos aí, decidiram em 1941 dar ao novo time de Feira de Santana o nome de Fluminense. O escudo é praticamente igual. A única diferença é uma letra F a mais no distintivo do clube baiano. É o F de Feira, Fluminense de Feira Futebol Clube. Semelhanças que não são apenas estéticas. O Fluminense surgiu de um grupo de jovens, de uma família tradicional da feira, todos filhos do maior homem de negócio da época, né, da década de 40, juntamente com outros colegas de escola. Como sempre teve uma torcida mais elitizada, ele passou também, em determinado momento, a ser chamado de um clube aristocrata da cidade.
Em pouco tempo se estabeleceu como o time mais forte da cidade. Foi o primeiro clube do interior a disputar e vencer o Campeonato Baiano. Ostenta 2 títulos estaduais e 6 vice-campeonatos. Merrinho é um dos heróis da segunda conquista do Flu de Feira, em 1969. Carioca, formado no Flamengo, veio para a Bahia, foi campeão e nunca mais voltou. Nós chegamos aqui, era uma equipe grande, a equipe já tinha sido campeã em 63, então nós tínhamos uma caminhada um pouco complicada e difícil para tentar fazer o Fluminense campeão novamente. O povo aqui é muito apaixonado por futebol e muito apaixonado pelo Fluminense, né? Então o povo daqui de Feira, realmente eles são torcedores do Fluminense primeiro. Depois, então, eles vão pensar em Bahia, Vitória, Flamengo, Vasco, Botafogo. Primeiro é Fluminense de Feira. Nos últimos anos, o clube passou por maus bocados. Caiu de divisão no Baiano. Subiu de novo. Está investindo na reforma do centro de treinamentos, voltando a sonhar alto. Não, o clube hoje, ele ficou em terceiro lugar no campeonato agora de 2017 do Baiano, deu o direito de disputar a Copa do Brasil, a pré-Copa do Nordeste e a Série D, de novo. Em 2015, ainda na segunda divisão, a média de público do Fluminense foi superior a times da Série A e Série B, que nós tivemos público de 12, 13, 14 mil pessoas aqui na segunda divisão. O Fluminense vai ser gigante, sim. Isso depende de cada um de nós. A paixão pelo Fluminense foi consequência de um outro amor na vida de Evelyn. Fabrício, fisioterapeuta do clube, levou a namorada ao estádio para acompanhar os jogos. E nem podia imaginar que ela se envolveria tanto, a ponto de ser eleita a musa do tricolor. E ele nem é ciumento. Divide o coração da Evelyn com 3 cores numa boa. Discute futebol, ajuda o clube, é só torcedora. Mas bem antes de ser musa, a Evelyn já era professora de matemática, química, física e história. História do Fluminense. Ela montou um projeto que leva a escolas da cidade apresentações sobre o clube, seus títulos, ídolos, símbolos. Se a gente cativar uma criança, a gente cativa o pai e a mãe e eles vão juntos para o estádio. E é assim que começa essa paixão. O Pedro montou uma maquete do estádio. A Júlia cantou o hino para a turma toda. Esse clube da Bahia primeiro, no gramado do Oeste, e ganhou de presente um touro de pelúcia. vai ficar guardado no meu quarto, do lado da minha cama, e toda vez que eu vou para um jogo eu vou levar. Solta o touro. Solta o touro! É o grito marcante da torcida tricolor. Homenageia a pecuária, força da economia local. O Fluminense de Feira de Santana é o touro do sertão. E por 6 vezes encontrou seu xará. As 5 primeiras no Joia, a mais recente no Maracanã. Copa do Brasil de 2003, primeira fase, jogo de volta, 4-0 para o Flu do Rio, que jamais perdeu do Flu baiano. Foram 5 vitórias e 1 empate. O Fluminense do Rio também ganhou com o Fluminense. Porque você vai ver o seguinte, que 80% da torcida do Fluminense é torcedora do Fluminense do Rio. E mesmo quem não é, aprendeu que para ser fluminense, não existe local determinado de nascimento. No mar ou no sertão, são todos eles tricolores de coração. Valeu, galera. Obrigado pela presença aí. Vamos junto e solta o touro.